Olá, é, eu decidi fazer essa live surpresa para conversar um pouquinho com vocês e recitar algum dos meus poemas. Ontem era para mim ter terminado a live de ontem com a doutora Carla. Eu tinha escolhido esse poema para recitar do livro Da Matemática à Literatura. Assim, como eu escrevo muitos poemas, na verdade eu tenho mais poemas não lançados do que poemas lançados. Então, o que acontece? Às vezes eu esqueço de alguns. E ontem eu tive o prazer de me reencontrar com esse poema aqui e eu achei ele me tocou muito de alguma forma. E ele se chama Dom de Amar. Eu queria dar boa tarde à minha prima Malvirete, que aceitou o convite de vir aqui para a live surpresa. Então, Malvirete, eu vou recitar esse poema para você, que já tá aí, que já chegou na live. Esse poema, ele tá no livro da Matemática à Literatura, só ressaltando, na página 58. É o seu livro que está a caminho, um dos seus livros que está a caminho. E na página 58, Malvirete, você vai encontrar assim: Dom de Amar. Não quero deixar para trás nada do que seja meu. Quero aproveitar o tempo, desfrutar o que Deus me deu. Não quero perder meus dias, nem com ódio, nem com rancor. Quero meu peito apertado, carregado de amor. Se acaso ele encher e eu tiver que repartir, não me importarei com isso, eu saberei dividir. Pois o amor é um sentimento que me deixa intrigado. Quanto mais você reparte, mais tem para repartir, como se fosse a colheita de um fruto que não tem fim. Se todo mundo soubesse a regra do que é amar, ninguém ficaria sem. E no final dessa conta, todo mundo ainda teria mais amor para partilhar. Porque o amor e o conhecimento são algo que quanto mais a gente divide, maior ele fica. Então eu tô aqui nessa live hoje para responder algumas perguntas e eu quero realmente saber se vocês estão gostando das lives que a gente está apresentando, né? Da primeira, que foi com Júnior Ribeiro, e da de ontem. Eu gostaria muito de agradecer quem participou da live de ontem. Foi realmente assim um prazer enorme conversar com a doutora Carla Caspar. E eu também queria deixar um recadinho aqui nessa live, que se alguém ficou com alguma dúvida, se perdeu, se desconectou da live, ela está salva lá no YouTube, no meu canal Muito Além da Taxia. Aproveita, quem ainda não se inscreveu no canal, entra lá, se inscreve e você vai poder assistir toda a live novamente. Ou alguma parte que você tenha perdido aí da live de ontem, porque foi uma live de bastante conhecimento. A doutora Carla é uma pessoa que esclarece muito bem, né? Muito bem. Eu gosto muito de conversar com a doutora Carla, uma pessoa muito inteligente. Eu vou recitar um poema aqui, que é um poema que eu gosto muito, que de repente vocês já tenham ouvido eu recitar, mas é um poema especialmente feito para as mulheres. Se chama Mulheres Sim, tá?
Obrigada, Malvirete. Realmente eu também gostei, particularmente, gostei muito da live de ontem. Apesar daquelas coisas de imagem, de som, que é natural por nós sermos totalmente amadoras, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente conseguir passar um recado, a gente conseguir deixar uma mensagem, tá? E eu acho que isso foi o que nós tentamos e eu acho que acabamos conseguindo. Tudo bem? Então eu vou recitar o poema Mulheres. Nós somos mulheres, sim. Essa é nossa condição. Independente de raça, de religião, de cor, lutamos todos os dias pelo direito a termos liberdade, paz e amor. Carregamos nas entranhas a ferida dessa dor, o nosso corpo marcado pelo mal que nos causou. Mas o tempo de silêncio, esse agora se acabou. Gritaremos todas juntas, sempre que preciso for. Se quiseres deixar marcas, tem que ser marcas de amor. Aquela que carregamos com o peso de uma flor. Pois marca de violência que machuca o coração, deixa meu corpo pintado com enormes roxidões e no peito uma cratera que demora a curar. Quando eu me olho no espelho, sinto a lágrima rolar, tão quente quanto o fogo faz meu coração queimar. Essa eu te digo agora, que eu não vou mais aceitar, pois de cabeça erguida eu pretendo caminhar. Aproveito para logo bem rebelde eu ficar, nenhum tipo de violência pretendo mais aceitar, pois nesse novo caminho que eu decidi percorrer, de ser uma mulher sim, muito orgulho quero ter, para viver num Brasil livre, vou lutar até vencer. E eu quero dedicar então esse poema à minha ex-aluna Alana, que acabou de entrar aí na live. Boa tarde, Alana. Um beijo para você. Essa live ela é totalmente sem propósitos, não tem um título, nada, né? Eu tava aqui sozinha. Meu filho tá assistindo televisão, meu marido saiu, então eu resolvi vir aqui conversar com vocês. E aí tô dando algumas informações a respeito das lives da quinta-feira, às 19h30, a respeito da live do sábado, às 16 horas. Essas lives, sim, são de muito peso. Na próxima quinta-feira, nós teremos a presença do presidente da APAD, que é a Associação de Ataxia do Rio Grande do Sul. Será um bate-papo muito interessante. Júlio César Soares. O Júlio é uma pessoa super esclarecida, que vai poder nos dar muitas informações. Será um bate-papo leve, descontraído, né, como é a proposta de todas as lives, mas será um bate-papo também de muito conhecimento, ok? Me tornei uma escritora, mas eu nunca sonhei ser. Passei pelo português, matemática fui fazer. O que acontece comigo é que eu gosto de rimar. Eu adoro as pessoas. Me faz bem elogiar. Então abro o coração, deixo o danado falar. E depois quando eu vou ver, sem nem mesmo perceber, mais um poema criei. E me resta então saber
Quem foi que eu elogiei? Assim nessa brincadeira, um livro eu já lancei. Se você ficou surpreso, o outro já comecei. Se você estiver lendo, quer dizer que eu terminei. Eu saí da matemática e poetisa virei. E o que Deus quer com isso, confesso que eu não sei. Esse é um dos poemas que muito me descreve, é um dos poemas que eu gosto muito e que foi feito assim, realmente na emoção. Eu estou aqui hoje no meu quartinho, no quarto que eu gosto muito, vou mostrar para vocês. É o quarto da matemática à literatura, onde eu guardo vários trabalhos dos meus alunos, olha aqui, tá vendo? E aonde estão os meus livros, os livros que eu faço as minhas leituras, olha, e os meus trabalhos de matemática dos meus alunos. Então esse quarto é um quarto muito especial para mim, porque é um quarto não de nostalgia, não que eu guarde nada disso por tristeza ou por nada disso. São coisas que foram muito importantes para minha vida, que marcaram muito na minha vida, então por isso estão guardadas aqui com muito carinho. Deiviele, até que enfim, hoje eu estou fazendo uma live realmente para bater um papo com vocês. Que bom que você entrou e eu quero responder perguntas. Então, se alguém tiver alguma coisa para perguntar, pode colocar aí, que hoje a gente tá aqui de boa mesmo, para fazer companhia uma para outra, tá? E eu vou aproveitar e vou responder uma perguntinha de uma seguidora do canal, né, Muito Além da Taxia. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube chamado Muito Além da Taxia. Esse é um canal de conhecimento, um canal que traz a essência mesmo de ajudar as pessoas a não se deixarem abater, a não se vitimizarem, mas sim a prosseguir, apesar de qualquer coisa, como a doutora Carla disse ontem, apesar de qualquer coisa pelo qual nós estivermos passando, nós precisamos dar muito valor a isso que nós temos, esse grande presente chamado vida, e que a gente possa ser feliz no máximo que a gente puder. A pergunta que eu quero responder da minha seguidora de Alagoas é a seguinte. Ela me perguntou assim: Irene, como que você decidiu fazer as lives? Nesse tempo de quarentena, a gente tem passado muito tempo, né, sozinho, em casa. E aí, o que acontece? O lançamento do livro Abrindo o Jogo, ele já estava marcado para a data de 12 de abril. Seria um lançamento normal, um lançamento na Câmara Municipal da minha cidade, como foi o lançamento do livro Muito Além da Taxia e o lançamento do livro da Matemática à Literatura. Acontece que chegou a quarentena e tudo foi cancelado, né? Tudo foi adiado. E aí eu comecei a sentir o desejo no meu coração de fazer o lançamento virtual do livro Abrindo o Jogo. As pessoas começaram a fazer os seus pedidos pelo correio, então eu comecei a enviar esse livro pelo correio sem lançar. Então aí o desejo de lançar o livro chegou. E eu sou muito assim, se eu tenho vontade de fazer, primeiro eu pago para ver, né? Atrás desse livro, Muito Além da Taxia,
leva a seguinte frase: melhor se arrepender de ter feito algo que deu errado do que não ter feito o que poderia dar certo. A vida é um jogo e meu lema é arriscar. Então foi isso que eu fiz. Eu arrisquei no lançamento virtual, né, do livro Abrindo o Jogo, que para mim foi maravilhoso, foi um momento ímpar na minha vida. Eu agradeço a cada um de vocês que tiveram presente na live. Eu agradeço a cada pessoa que visualizou depois, porque as lives, no momento, você pode até ficar meio desestimulado de assistir por ter poucas pessoas no ar, ao vivo. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte: essa live que a gente faz, ela fica durante 24 horas depois aqui no Instagram, no Stories. Então, o que acontece? O lançamento do livro... Olá, Cida Serri! Ei, boa tarde! Nós entramos aqui com uma live surpresa e estamos fazendo um bate-papo. E aí, olha que legal, hoje eu consegui localizar você. Cida Serri, uma grande amiga, uma grande escritora, tem os seus lançamentos e daqui a pouquinho, mais pra frente aí nas lives, será uma das minhas convidadas, tá? Para que vocês possam conhecer melhor essa escritora gabrielense. Muito amiga do meu coração, foi minha diretora e depois disso nós nos tornamos amigas pessoais, tá? E hoje nós estamos aí companheira de profissão, né? Nós somos escritoras. E como eu estava dizendo, então, eu não costumo ter medo, né? A vida é um jogo e meu lema é arriscar. Quando eu arrisquei a fazer o lançamento do livro Abrindo o Jogo pela live, e que tocou muito meu coração, foi um momento muito maravilhoso, mas que deu aí cerca de 42 visualizações, pessoas ao vivo na primeira live. Mas eu quero dizer para vocês que a live do lançamento, ela foi visualizada por mais de 200 pessoas, depois nas 24 horas que ficaram aqui. A live da doutora Carla ontem, que teve média de 8 a 11 visualizações, teve mais de 100 visualizações aqui na live durante as 24 horas, que vai acabar ainda daqui a pouco. E outra coisa, essas lives, elas estão no YouTube. Agora, para vocês, ou para quem não viu, ou para quem já viu, quiser rever, que possa aí ficar com elas, que possa tirar algum ensinamento delas. A live do lançamento do livro, eu não consegui gravar porque eu não sabia ainda, né? É por isso que eu digo para vocês uma frase: conhecimento é tudo. Então, a partir do momento que eu fiz a live do lançamento e que eu descobri que tinha como salvar a live para o YouTube, eu fui pesquisar, eu fui estudar até conseguir descobrir como fazia isso. E agora, agora nossas lives estão todas salvas, guardadinhas lá no YouTube. Então, se você não tá aqui agora, não se preocupe, você vai poder ter 24 horas aqui no Stories do Instagram para poder nos acompanhar. Você vai poder nos acompanhar no YouTube, mas é claro que a sua presença aqui, agora, ao vivo, traz um alento muito grande aos nossos corações. Vou falar agora com a minha aluna Alana. Ela diz assim: eu me admiro muito de você, pois com tudo o que acontece, você continua sorrindo e traz alegria a todos. Ai, Alana, um beijo no seu coração. Você me inspira muito. Obrigado, parabéns. Então, deixa eu contar para vocês quem é a Alana. A Alana foi uma das minhas alunas do ano de 2015, na escola São Pio X. E a Alana, ela tinha uma irmã, ela tem uma irmã, a Aline, que também era aluna minha na outra série.
E engraçado que a Aline, ela dizia que eu era a mãe dela, que ela tinha me escolhido como mãe lá na escola. A Aline, ela fez uma carta, para mim, assim, lindíssima, 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 muito emocionante, que é uma das poucas coisas que eu não consigo encontrar do tempo de escola, mas foi muito linda. Mas aí agora, todas duas já são mães, tanto a Aline quanto a Alana, e eu e a Alana acabamos nos reencontrando aqui pelas redes sociais e a gente acabou então ficando mais próxima do que da Aline, né, que tá um pouco sumida das redes sociais. Mas, Alana, eu te agradeço, eu quero dizer que eu gosto muito de você, que eu torço muito por você, e que a gente vai se ver, que a gente vai se abraçar e que você vai trazer seu filhinho pra mim dar umas amassadas nele pra brincar com o Pedro Otávio daqui a pouquinho, quando tudo isso passar, né? Porque há de passar, há de estar passando. E agora eu gostaria de falar com a Deiviele Juvencio. Quem é Deiviele Juvencio? A Deiviele, ela é irmã de uma grande amiga, portadora de ataxia. Não a Deiviele, portadora de ataxia, mas a irmã dela, a Vandenise. E através da Vandenise, a Deiviele veio assistir a nossa live de lançamento. E assim, dias depois, eu conversando com a Deiviele, ela me deu um depoimento muito emocionante, muito impactante mesmo, dizendo o quanto a live de lançamento fez bem para ela, o quanto ela se fortaleceu com tudo que ela viu, com a nossa história. Então, assim, Deiviele, se você quiser até colocar alguma coisa aí pro pessoal, alguma coisa nos comentários, daquele pouquinho, daquelas coisas todas que você falou pra mim, que me deixou muito feliz de saber que a minha história de vida, a nossa história de vida, pode ajudar alguém, e alguém que nem está próximo, alguém que está longe, alguém que está distante. A Deiviele é do Rio de Janeiro. Então, assim, isso nos encoraja muito a dividir essa história, porque eu, Irene, eu não sou vendedora de livros. Eu não estou aqui vendendo livros. Não. O que eu quero é dividir com vocês a minha história. E o que eu espero é que a minha história possa ajudar de alguma maneira na vida de alguém. Por que então você vende livros, Irene? Por quê? Para se fazer um livro no Brasil, eu também não sei como é que é em outros lugares. Vou falar do Brasil porque é a minha realidade. Eu gastei cerca de R$6.000 para fazer 500 cópias desse meu primeiro livro. Entre edição, entre publicação e entre transporte, cerca de R$6.000. Eu gastei cerca de R$7.000 para fazer 500 cópias deste livro, porque esse livro são 102 páginas, esse livro são 120 páginas, então ele ficou um pouco mais caro, porque a cada página que você aumenta no livro, você aumenta no valor do livro. Este livro, abrindo o jogo, novamente eu investi cerca de R$6.000 para fazer 500 cópias desse livro. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu tô dizendo para vocês que eu não tô aqui para vender livro, eu estou aqui para compartilhar a minha história. Mas é lógico que eu preciso recuperar o meu investimento. Até mesmo Lucimar Pianistola, meu cunhado, está aí na live. Margarete, seja bem-vinda. Minha sobrinha Tainá. A Cida Serri está dizendo que está sem som.
Alguém mais está sem som ou vocês estão ouvindo claramente? Alguém pode me dizer se está conseguindo ouvir? Ou se está sem som para todo mundo? Eu acredito que seja alguma coisa lá da Cida, mas se tiver todo mundo sem som, me avisem aí, tá? Então, como eu estava compartilhando com vocês, esses livros, ele tem Estou aí, está ouvindo bem, Cida? Então deve ser alguma coisa aí mesmo na sua internet. Dá uma olhadinha. A Lana também tá me ouvindo, então tudo bem, tá? A Cida deve ser alguma coisa na internet dela lá e ela vai resolver. Então, pessoal, eu preciso retornar com o que eu investi nos meus livros. Pra quê? Porque já tem novo livro saindo aí. O meu livro infantil, ele já está na editora. Já chegaram 2 dos boletos para pagar. Então, segunda-feira, já vou estar pagando, então, a primeira prestação do boleto do livro infantil. Então, tudo que a gente quer fazer, eu sou muito de investir nos meus sonhos. Eu não fico esperando a prefeitura me bancar ou o estado me bancar. Não, eu costumo investir nos meus sonhos, né? E eu tive a grande felicidade. A Cida tá dizendo que o problema é no celular dela. Então, tudo bem, né? Vamos ver aí se você consegue se conectar com a gente. Eu tive a grande felicidade da Prefeitura Municipal da minha cidade, no dia do lançamento do meu livro, Muito Além da Taxia, fazer uma encomenda de 200 cópias desse livro. 200 cópias desse livro. Vamos lá. Vamos ler aqui o que a Deiviele escreveu aí, que eu estava falando que ela deu um grande depoimento que mexeu muito com o meu coração. Então a Deiviele diz assim: andava sem estímulo para viver e sem forças para reagir. Graças à sua luz, Irene, fiquei tão constrangida em reclamar tanto e achei centenas de motivos para ser grata. Amém, Deiviele. Nós temos centenas, nós temos milhares de motivos para ser gratos, né? E com certeza, e é isso que eu tô fazendo aqui, ó, agradecendo a minha cidade. Por quê? Eu amava dar aula, eu amava estar em sala de aula. E quando eu saí da sala de aula por causa da ataxia, Deiviele, que você já acompanha há muito tempo na sua família, eu pensei assim, poxa vida, eu lutei tanto, porque não é fácil, gente. Eu fiz uma faculdade de matemática totalmente à distância e eu passei muitas noites acordada, muitas noites, vendo da 2 da manhã, vendo da 3 da manhã, à procura da solução de um problema, entendeu? Que na matemática é assim, né? Quando o trem ele aperta ali no meio, pronto, você não consegue mais desenvolver nada. Então eu fiquei muito mesmo preocupada. Para que rumo tomaria a minha vida? Então, quando no lançamento do meu livro, que o prefeito adquiriu 200 cópias do meu livro para as escolas, foi eu voltando para a escola em forma de poema. A professora que saiu da escola em forma de matemática volta para a escola agora em forma de poesia. Por isso, o meu segundo livro, Deus me inspirou a colocar esse nome, da matemática à literatura. E este livro também foi agraciado pela prefeitura, não na mesma quantidade que o primeiro, mas também tem desses livros aí na biblioteca itinerante da prefeitura, algumas cópias, e os alunos, né, da prefeitura da minha cidade, eles podem fazer essa leitura. E isso alegra muito o meu coração. Muitíssimo obrigado por ter acrescentado mais vida aos meus dias. Muito obrigada a você, Deiviele, de estar aberta para receber essa vida.
porque tem uma frase que eu costumo dizer sempre: ninguém consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Então, de alguma forma, você, Deiviele, estava aberta a receber essa ajuda. Então, Deus me usou para chegar até a sua vida dessa forma que você viu, dessa forma que você sentiu, né? Não tô dizendo que eu fiz nada, mas você sentiu porque você estava aberta a receber essa gota que Deus colocou, tá bom? E eu agradeço muito por mais uma amiga virtual que a vida me trouxe, né? Agradeço muito mesmo. Vou sair aqui um pouquinho, meu filho acordou. Beijos, beijos, Alana. Muito obrigada de ter entrado, tá? Dá um beijo no Levi pra mim. Então, Deiviele, é muito bom que você esteja sempre aberta a receber. E Deus, ele trabalha de uma forma que às vezes a gente não entende. Porque tantas pessoas perto da gente, né? Tantas pessoas, tantos amigos, eu tenho certeza que você tem aí perto de você. E Deus usou a gente aqui, ó, numa tela fria, para poder se comunicar, para poder... Que bom que eu consegui transmitir para você, mesmo através dessa tela fria, um pouquinho desse amor de Deus. Deus é tão maravilhoso na nossa vida que ele faz coisas extraordinárias. Tenho absoluta certeza que você é um anjo que Deus colocou em minha vida. Olha só, a respeito dessa frase, eu não vou dizer que eu duvido, porque eu acho que não tem ninguém nesse mundo que acredita mais em anjo do que eu. Eu acredito muito, muito, muito em anjos. Eu acredito muito que pessoas que partem podem ser os nossos anjos presenciais, tá aqui do nosso lado. Eu acredito muito que Deus usa amigos, né? Amigos que a gente pode pegar, que ainda estão aqui, para ser os nossos anjos. Eu tenho vários, graças a Deus. Por quê? Porque quando a gente fala assim, ah, Deus fez, você já viu Deus vir e fazer alguma coisa por você? Não. Ele vai usar alguém. E a partir do momento que ele escolhe aquele alguém para usar, para beneficiar a sua vida, então realmente aquela pessoa é um anjo usado por Deus para agregar a sua vida. E eu tenho vários anjos, né? Graças a Deus, muitos anjos mesmo. Vocês estão sendo um anjo na minha vida, me fazendo companhia aqui nessa nova descoberta. Porque o bom da internet é isso, que ela dá a mesma oportunidade a todas as pessoas. Todas as pessoas. Não importa se é famoso, se tem nome, se não tem, mas todas as pessoas têm a oportunidade de vir aqui mostrar o seu trabalho, fazer, né? Basta que tenha um pouquinho de coragem, como eu já te convidei, Deiviele, para poder vir fazer, dar o seu testemunho aqui, né? E você ainda não teve essa coragem de encarar aí a telinha. Mas a internet, ela é maravilhosa por isso, porque ela nos dá essa oportunidade. E eu vou, Deiviele, agora recitar o poema Raridade para você, que eu tenho certeza que além de você já ter lido, né, você já teve a oportunidade de ler esse livro Muito Além da Taxia. Também já teve a oportunidade de ouvir o meu sobrinho falando. Mas agora eu gostaria que você tomasse posse desse poema, porque ele vai ser para você. E ele diz assim, ó: ninguém pede para nascer. Ninguém. Nem eu, nem você. Ninguém pede para nascer. Isso é uma verdade. Só depois que se entende que é presente de bondade,
se enxerga a beleza e se vê a raridade. Nem tudo que hoje eu tenho, ataxia, por exemplo, um dia eu desejei, mas para compensar isso, tenho mais do que eu sonhei. Eu sempre sonhei ser rara, mas acho que eu exagerei. Não estipulei na dose, meu pedido entreguei. E agora? Só me resta aceitar, orar e aproveitar, para sempre confiar na sorte que Deus me deu. Tem coisas na nossa vida que a gente pode e que a gente deve mudar. Tem coisas que dependem de nós. Nós podemos e nós devemos mudar. Tem outras coisas na nossa vida que não depende de nós. Então, que nós devemos aceitar. E o que é aceitar essas coisas que a gente não pode mudar? É ficar cabisbaixa, triste, chorosa, deprimida? Não. Aceitar sem lutar? Não. Mas saber que o que não tem remédio, remediado está. E a partir daí, você pode traçar um novo campo de visão. Um novo campo de visão que vai te dar a oportunidade de viver melhor com aquilo que você tem. Eu tenho um grande exemplo que está aqui ao vivo, que é minha prima Malvirete. A minha prima Malvirete, ela convive com dores fortes, né, Malvirete? Eu esqueci agora o nome da... Se você puder colocar aí no comentário para mim, qual é o nome da enfermidade, da doença que te atinge. Mas há mais de 20 anos ela convive com dores. Ontem, na hora da live com a doutora Carla, eu vi que você colocou artrite reumatoide. Eu tenho a língua meio agarrada, meio dificuldade de falar algumas palavras. Reumatoide. Artrite Tá. O importante é que você saiba que a Malvirete, ela convive com dores há mais de 20 anos. Mas é uma pessoa que eleva o nosso astral cada vez que a gente conversa com ela. Eu sempre encontro nela muita força, muita resiliência e muita obediência da parte de Deus, tá? Malvirete, eu quero deixar aqui registrado o quanto eu te admiro, o quanto você ajuda a fortalecer, tá? A minha fé, a minha força e a minha vontade de vencer. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, é que a gente é capaz de conquistar tudo que a gente quiser. Tudo. Desde que esse seja o seu foco. Porque na vida a gente pode ter sonhos, mas o sonho ficar só no sonho e não se realizar. Porque para um sonho se realizar, ele precisa se tornar um objetivo. Enquanto você apenas sonhar, nada vai mudar. Nada. A doutora Carla ontem disse que ela nunca pensou na vida dela em ser outra coisa senão médica. Ponto. Era o sonho dela ser médica. Mas se ela não tivesse partido para estudar, se ela não tivesse feito o que ela precisa fazer, não deixaria
de ser sonho. Então, às vezes, se eu tivesse, por acaso, que não foi o caso, eu nunca sonhei em ser escritora, nunca. As necessidades, as dificuldades da vida acabaram me levando para esse caminho, mas eu, particularmente, nunca disse assim, eu sonho em ser escritora. Não. Na verdade, eu também nunca sonhei nem em ser professora, tá? Foi a circunstância da vida que me levou para uma sala de aula. Eu vou confessar aqui para vocês qual era o meu sonho. O meu sonho de criança sempre foi ser psicóloga. Sempre. Mas como eu não fiz nada para ser psicóloga, eu não estudei, eu não corri atrás, até mesmo, claro, pela dificuldade financeira na época, não foi por comodismo, mas as dificuldades eram muitas, então eu tive que seguir outras áreas. Mas eu não fiz nada para ser psicóloga. Então, isso não saiu de quê? Do sonho. Acontece que eu nunca sonhei em ser professora, mas quando a vida me cobrou, eu fui estudar, eu fui correr atrás, então acabou o quê? Se realizando. Prova que o que nós realizamos na vida não são sonhos, o que nós realizamos na vida são os nossos desejos, os nossos objetivos. Aquilo que você só sonha e não faz nada para realizar, nunca vai passar de um sonho. Que essa palavra sirva para você, minha querida sobrinha Tainá, que acabou de entrar na live, Tainá Ribeiro. Porque você tem apenas 15 anos de idade e você precisa muito determinar na sua vida o que vai ficar só na área do sonho e o que vai passar de fase. O que eu costumo chamar passar de fase? Passar de fase é sair da área do sonho e vir para a área do objetivo. E a partir do momento que vem para a área do objetivo, a gente consegue realizar. Eu sou uma pessoa que eu acho que essa é uma qualidade que eu tenho. Eu tenho uma qualidade de me adaptar muito bem e rapidamente às circunstâncias, tá? Eu não sou de ficar choramingando pelo que eu não posso fazer, então eu me adapto muito rapidamente às circunstâncias do momento. Tipo, quando chegou a quarentena, quando chegou o coronavírus no Brasil, eu estava vindo de uma extensa viagem, eu estava cumprindo uma agenda, né? Então eu estava vindo de uma extensa agenda, eu tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, onde eu fui visitar a Vandenise, onde eu fui para Rio das Ostras, visitar minha amiga Carla Almeida, aonde eu fui abrir o concurso Beleza Negra em Vitória. Então, assim, a gente estava viajando muito e estava muito agitada. O que levou a minha família até a ficar preocupado, porque falou assim, nossa, agora ele não vai ter que parar, então, assim, ficam preocupados, né? E aí veio a quarentena e aí eu tive a oportunidade de ficar quietinha, só olhando cada dia que passa o meu neto mais lindo. Cara, poxa, ficar em casa, abrir a minha janela, que meu neto é meu vizinho, ele mora a 100 metros da minha casa, abrir a minha janela e poder olhar lá para baixo e ver, né, ele crescendo é maravilhoso. Então, mas eu sentia falta disso, eu sentia falta de estar pertinho das pessoas que precisam de uma palavra de alguma forma. E aí Deus então colocou a possibilidade das lives aqui, né? E a live compartilhada então é um grande presente.
Então eu tô aqui, tranquila, esperando com certeza tudo isso passar. Até mesmo porque o meu marido, ele se formava agora. No próximo sábado já seria a festa de formatura do meu marido. E eu estava rezando, pedindo muito a Deus para chegar essa hora. Para quê? Para que ele pudesse ficar mais livre para viajar comigo quando eu precisasse. Mas tá tudo embolado, ele não conseguiu nem terminar o curso ainda, né, por causa dessa quarentena. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E é isso que nós estamos fazendo. Estamos aqui obedientes. Eu vou pegar um livro da Cida Serri que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Espera aí só um minutinho. Um livro da Cida Serri e um livro do meu amigo. Esse livro da Cida Serri é lindo. É um livro que ela tem, um livro infantil chamado Leva e Traz, da minha amiga Cida Serri, que estava aqui na live, tá? Leva e Traz. Olha que colorido mais lindo. Tá vendo? É o livro dela. Tem uma história super bacana, uma história que leva uma mensagem muito bacana. E na verdade eu não vejo a hora do meu chegar, tá? Meu livro vai ser mais ou menos nesse tamanho, ou maior, não sei. É tamanho de uma folha A4. Mas daqui a um pouco a gente vai estar com ele na mão também. E se Deus quiser também faremos o lançamento dele aqui online. E o meu livro infantil, ele não foi escrito por mim. Ele é uma parceria entre eu e esse escritor, Wellington Torres. O Wellington, ele é um cadeirante, portador de paralisia infantil. Mas o Wellington escreve divinamente bem. Quem tiver oportunidade de adquirir esse livro, que se chama Berk, é uma história sensacional, tá? Esse livro ele chegou para mim, o correio me entregou mais ou menos uma hora da tarde, e enquanto eu não terminei de ler, eu não consegui parar. Quando deu mais ou menos 11h30 da noite, eu já tinha terminado de ler o Berk. É realmente uma história sensacional, tá? É uma história que traz muitos ensinamentos para nossa vida, sobre família, sobre lealdade de amigos. Não dá nem para explicar direito, mas é muito sensacional. Então coloca aí na sua cabeça, na sua memória essa capa, e se chama Berk, tá? E esse autor, eu vou contar como eu conheci esse autor. Eu conheci esse autor, o Wellington, no mesmo evento que eu conheci a doutora Carla e que eu conheci também o Márcio, o meu anjo. Por isso que eu digo para vocês que aquele evento eu saí de lá muito rica, riquíssima. Não que eu tenha vendido livros que tenha me deixado rica, mas eu consegui amigos que me deixaram milionária. E o Wellington, naquela oportunidade, nós conversamos ali durante um pouco tempo, né? Nós estivemos juntos. E pouco tempo depois, ele me mandou uma mensagem assim: formiguinha, ele me chama de formiguinha, porque ele me acha muito acelerada, né? Como ele fica quietinho na cadeira de rodas, ele me acha muito acelerada com a minha bengalinha. Ele disse: formiguinha, eu fiz uma história para você.
E então ele me mandou o texto. Gente, pensa numa pessoa arrepiada. A história, o texto do livro A Menina que Não Esperava o Dia é simplesmente fantástica. E tem tudo a ver com a história que eu conto aqui em Abrindo o Jogo. Então, assim, a história de Abrindo o Jogo, ela é a minha história real. A história de A Menina que Não Esperava o Dia, que não foi escrita por mim, mas tem uma realidade tão grande que ele conseguiu captar, que vocês vão ver. Vocês vão se apaixonar pelo livro A Menina que Não Esperava o Dia. E por que desse título, A Menina que Não Esperava o Dia? Porque eu realmente sou meio assim. Eu tava ali deitada no meu quarto. O meu marido, ele deu uma saidinha. E o meu filho estava assistindo televisão. E o meu neto e a minha nora e o meu filho da casa de baixo também deram uma saidinha. E aí eu tava ali deitada no meu quarto e eu falei, vou fazer uma live. Vou pra lá conversar com o pessoal, para quem tiver tão solitário quanto eu. E aí então eu vim fazer, porque a menina que não esperava o dia. Então é disso que mais ou menos retrata esse livro, dessa vontade de fazer e de fazer, entendeu? Porque assim, eu tenho vários projetos na minha cabeça, né? Como o Márcio disse, e é verdade, eu tenho vários projetos, eu penso em várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu também reflito muito, porque eu não faço nada que não for liberado por Deus. Então é por isso que eu já estou aqui no lançamento do meu terceiro livro, né? Mas todos três foram muito conversados com Deus antes de ser produzidos. E então, assim nasceu A Menina que Não Esperava o Dia, por causa dessa pressa toda, né, de viver. Eu tenho muita pressa de viver, porque eu não saio atropelando as coisas, mas eu também não quero ficar protelando o tempo. Não quero deixar que o tempo passe sem que eu realize aquilo que eu tenho desejo de realizar. Aqui nesse livro Muito Além da Taxia, o último poema da página 101 se chama Fim. E ele diz assim, ó: quando se chega ao fim, se pensa no que passou, se pensa no que vai vir, e se pensa mais ainda, por que será que é o fim? Todo mundo quer nascer, mas não quer se despedir. Não tem noção que um dia, ninguém escapa do fim. Não sei se o meu fim tá longe ou se está logo ali, mas também não tô fazendo nem questão de descobrir. Se hoje, essa estrofe é muito importante. Se hoje meu fim chegar, eu acho que eu já vivi o bastante para saber meu lugar não é aqui. Esse poema retrata de verdade tudo que eu sinto na minha vida. Hoje eu acho realmente que nós precisamos viver preparados para partir. Engraçado isso, né? Nós precisamos viver preparados
para partir. Não sei se meu fim está longe. Ninguém sabe se o nosso fim está longe ou se está logo ali. Eu posso sair daqui e já perder a vida, né? Mas também não estou fazendo nem questão de descobrir, porque o importante é que a gente viva com o máximo de alegria o hoje, porque é tudo que nós temos. Se a gente vive no excesso do passado, a gente vive em depressão. Se a gente vive em excesso do futuro, a gente vive em ansiedade. Então é por isso que o dia mais importante da sua vida é o agora, é o hoje. Porque é só aqui que você pode realizar alguma coisa. Mas você tem que viver, você precisa viver tendo essa certeza. Se hoje meu fim chegar, eu acho que eu já vivi o bastante para saber meu lugar não é aqui. O problema é que muitos de nós até descobrimos que o nosso lugar não é aqui, que o nosso lugar é no céu. Mas o que acontece? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Se você entrar em qualquer igreja e perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão. Mas se você perguntar quem quer ir para o céu agora, todo mundo vai abaixar a mão. Porque nós não estamos preparados para morrer. Mas não existe outra forma de ir para o céu a não ser partindo dessa vida e deixando tudo que nós vivemos aqui. A vida, ela é um presente, muito valioso. E às vezes eu vejo pessoas até muito próximas da gente perdendo tempo, perdendo a vida, envolvidos com droga, envolvidos com álcool, envolvidos com depressão e deixando de viver o melhor que a vida tem. E o que é o melhor que a vida tem? É você ter a serenidade e você estar sóbrio para aproveitar todos os momentos. Eu nunca bebi, então eu não sei qual é o prazer de estar bêbado. Eu nunca usei droga, então eu não sei qual é o prazer de estar drogado. Mas eu acredito muito que esse tempo que você está bêbado, esse tempo que você está drogado, é o tempo que você não vive. Pelo menos não vive na sua plenitude, não vive com serenidade, com tempo para aproveitar o melhor da vida. O melhor, a vida é tão simples. Eu acredito assim, que a vida é tão simples de viver, que para a gente não ficar entediado, nós fizemos questão de complicar. E a gente acaba complicando tudo que poderia ser resolvido com muita simplicidade. A gente acaba complicando por demais. E é isso que eu tô te convidando aqui, nesse momento, a simplificar a vida. Vamos simplificar a vida. Vamos perceber que nós já ganhamos o mais importante que tem, que é a chance de viver. O resto vem de brinde, o resto vem de acréscimo, porque não existe luta sem vitória. Existe derrota por você ter desistido da luta. Gente, estão me avisando aqui que eu tenho 22 segundos, então a minha live vai cair. Beijo no coração de vocês, amo todos vocês e espero vocês na próxima quinta-feira para receber comigo
o presidente da APAD do Rio Grande do Sul e um amigo pessoal. Vida nos surpreenda, que Deus abençoe.